Meu nome é Daniel Cardoso, sou atual coordenador da Central Analítica do EQUISC USP. Meu nome é Silvana, eu sou supervisora técnica da CAC e do Instituto de Química de São Carlos. A CAC é uma central analítica, né, que disponibiliza uma infraestrutura multiusuária de instrumentos para pesquisa, né, instrumentos de ponta, instrumentos de alto valor, tá? Normalmente de valor de alta monta, que permite o desenvolvimento na fronteira, de pesquisa na fronteira do conhecimento. Então a CAC ela tem uma série de equipamentos, que alguns de grande porte, 10 em todo, que muitas vezes um laboratório não conseguiria adquirir esse equipamento e depois em seguida manter esse equipamento, tá? Acho que até posso complementar, né, que como a Silvana disse, ela está disponível ao setor produtivo, às indústrias também, ela não é só academia. Há outras universidades, tanto do estado de São Paulo, como do Brasil todo, então a gente recebe amostras e demandas de vários estados, de várias empresas, disponibilizando instrumentos que muitas vezes não são passíveis de serem adquiridos por grupos de pesquisa ou por instituições menores, então são instrumentos de grande porte. A CAC, ela teve seu início em 1987, tá? Na época ela não se chamava CAC, ela era um laboratório de análise. E na CAC chegaram 2 equipamentos, um cromatógrafo gasoso e um cromatógrafo gasoso acoplado a um detetor de massas, tá? No ano seguinte, em 1988, chegaram mais 2 equipamentos, que foi um infravermelho com transformada de Fourier e um RMN 200 MHz, tá? Esse RMN eu me lembro muito bem que chegaram apenas 3 no Brasil. Um foi para o Instituto de Química de São Paulo, um outro equipamento veio para o Instituto de Física e Química de São Carlos e um outro veio para o Sul. Então ela teve nessa época 3 equipamentos. Com o passar do tempo, tá? E quem fundou, vamos dizer assim, a CAC foi o professor José Talamone. Ele é um falecido. Com o passar do tempo, foi se fazendo projetos de pesquisas e a CAC foi conseguindo mais e mais equipamentos, tá? Então eu posso dizer que hoje a CAC possui 40 equipamentos, sendo que a gente já comentou 10 deles de grande porte. Em primeiro lugar, a gente atende todo o Instituto de Química, os pesquisadores, os alunos de graduação, de pós-graduação, certo? E outras universidades e também empresas. Então as amostras chegam na CAC e elas seguem uma ordem de chegada, tá? Então elas são analisadas e depois disso são enviadas os resultados para os alunos. Agora, uma coisa que a gente tem que comentar, a CAC tem 40 equipamentos e nós somos em 11 técnicos para trabalhar aqui. Alguns e 3 eu posso dizer que estão em tempo parcial na CAC. Então, alguns técnicos, eles operam equipamentos, tem dedicação exclusiva para cada equipamento, tá? Alguns técnicos operam 2, 3 ou até 4 equipamentos na CAC. Então, as amostras chegam, a gente realiza essas análises e encaminha o resultado por e-mail. Outra rotina da CAC é nas aulas de instrumentação, tá? Então, a gente auxilia nas aulas de instrumentação, nas aulas de graduação de instrumentação, onde os alunos vêm aqui, fazem alguns tipos de experimento, tá? Nos equipamentos, a gente mostra como é o funcionamento do equipamento e quais as informações que ele pode tirar desses equipamentos. Eu acho que o resultado foi a sua pesquisa durante a Covid, que você trabalhou com sangue, né, Daniel? Trabalhou com plasma, né, de pacientes infectados com Covid, né? Eu acho que tem várias histórias, mas a gente continuou o trabalho na Covid, meus alunos já eram treinados a operar o ressonância, né? E durante esse trabalho, né, a gente desenvolveu biomarcadores, na verdade 6 biomarcadores, que era possível
transpor para análises clínicas, inclusive, sair do ressonância e para um laboratório de análises clínicas e prever se o paciente, a pessoa infectada, né, com Covid, ela ia desenvolver ou não uma forma grave da doença. Então, se ela precisaria de uma assistência médica mais próxima ou não no estágio primário da doença, né? Quando ela ainda não tinha desenvolvido. Com certeza, minha segunda casa. Eu estou aqui há 37 anos, certo? Sempre trabalhei na CAC, a princípio com ressonância, tá? Trabalho também com análise elementar, já tive experiência em um equipamento de absorção atômica, já tive pouca experiência num outro equipamento MALDI-TOF, certo? Então, para mim, ela é muito importante. O aluno de graduação aqui do Instituto, ele tem a capacidade e tem o acesso a instrumentos de ponta, tá? Na área de ensino, quer dizer, ele vai ter a convivência, ele vai ter o aprendizado em técnicas modernas de ressonância magnética nuclear, espectrometria de massas, cromatografia, análises materiais com microscopia de transmissão, microscopia eletrônica de varredura. Ele vai ter acesso e vai ter a familiarização a esses instrumentos. Então, a formação aqui do nosso aluno de graduação, eu diria que é quase que única. Tá? Dificilmente, em poucos lugares, você tem acesso a uma instrumentação de pesquisa de ponta na graduação. É um microscópio eletrônico de varredura. O microscópio, ele dá informações, as imagens que ele oferece, os alunos conseguem ver. Outro dia levei os alunos para ver o olho da formiga. Você consegue, o olho da formiga não é só uma coisinha, é cheio de bolinha além disso. Então, eu acho que a microscopia eletrônica de varredura ou a o MEV-FEG que fica lá embaixo, que aumenta muito mais as imagens. Inclusive, a pessoa que trabalha lá já ganhou vários prêmios por apresentar aquelas figuras. É impactante para os alunos do ensino médio. Então, não seria a cromatografia, uma coisa mais visual. Mas é uma coisa que eles conseguem enxergar e eles ficam, nossa! Gente, prazer é a equipe. A equipe CAC é muito boa. E gosto também muito, muito, muito do Ressonância. Eu não sei explicar assim, mas para mim ele é tudo de bom, ele fornece informações muito importantes para a pesquisa do Instituto de Química. Agora eu já não sei mais falar, tá? Desculpa. Tá, então ela está disponível a toda a comunidade científica, às indústrias. Ela tem um princípio que a gente anda fortalecendo nos últimos, diria, 5 anos, né, Silvana? Que é de transparência total, ser aberta e ser autossuficiente, tá? Então, obviamente, né, todas as análises aqui da CAC, elas são custeadas em parte pelos usuários para poder manter a infraestrutura atual em funcionamento e que permita atualizações constantes. E para mim, um dos objetivos da CAC, que eu acho bem importante, é a formação dos alunos, tanto da graduação, tá, quanto da pós-graduação. E conforme o professor comentou, nós temos recursos, vamos dizer assim, de várias formas. Um dos primeiros recursos que a gente tem também, que eu acho importante, é das análises que a gente faz, da prestação de serviço. Essas análises são cobradas, os valores são diferenciados para os usuários internos, externos e empresa. Nós temos outros recursos que é do RTI, né? Isso aí são recursos da FAPESP. Né? Recursos da FAPESP. Nós temos recursos também provenientes da Pró-Reitoria de Pesquisa. E o que é legal informar é que de 30% a 40% desses recursos provenientes que a gente consegue pagar consertos, compra de insumos, vem das análises que a gente cobra. Tá? E são análises que, para mim, são feitas com muita confiabilidade, porque a gente tem uma equipe técnica realmente muito boa.